essa live de agora, deste momento, é sobre uma etapa em especial, uma etapa específica do nosso famoso estudo ativo, tá? Vamos lá falar hoje de uma estratégia que consegue ajudar você a conquistar a tua aprovação em qualquer vestibulinho ou prova de bolsa que você queira fazer. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a mais uma das nossas lives. E é o seguinte, para quem tá chegando novo por aqui, para quem caiu de paraquedas nessa live, meu nomezinho é Lilian Cruz, como você certamente está vendo em alguma parte dessa tela. Eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu vim compartilhar com vocês estratégias e técnicas que me fizeram ser aprovada no vestibulinho e que já fizeram vários alunos meus serem aprovados e que com certeza vão ajudar você também. Certo? E agora vamos começar então oficialmente o nosso assunto. Vamos lá falar hoje de uma estratégia que consegue ajudar você a conquistar a tua aprovação em qualquer vestibulinho ou prova de bolsa que você queira fazer. Então hoje de tarde a gente falou sobre uma coisa muito importante, né? Uma dúvida de muita gente, que é aquela questão do estudo muito, me acabo de tanto estudar, mas não consigo aprender, sempre acho que não tô aprendendo nada. E eu te falei o que fazer. E uma das coisas foi o estudo ativo. E muita gente pergunta de estudo ativo. E tem muitas etapas no estudo ativo. E essa live de agora, deste momento, é sobre uma etapa em especial, uma etapa específica do nosso famoso estudo ativo, tá? Então, é o seguinte, né? O que é essa coisa? O que é essa estratégia? O que é essa coisinha tão simples que vai auxiliar no teu aprendizado? Hoje de tarde, um mocinho que estava participando da live, ele falou que ele estuda assim, ó. Ele vai lá, ele estuda o conteúdo, ele anota, ele vai no Google e busca questões daquele conteúdo. E vamos falar justamente sobre isso hoje, tá? Nessa live agora, né? Sobre você fazer essa aplicação do conteúdo, sabe? Sobre você praticar o que você estuda, tá bom? Então é uma coisa que é muito importante pro teu estudo, para qualquer vestibulinho que você queira fazer. Você precisa sempre, dentro do seu estudo ativo, ter pelo menos uma etapa que envolva questões. Quem é meu aluno da ETEC Power sabe que a gente tem duas etapas que envolvem questões, né? Uma etapa que é a resolução comentada, que te gera aplicação prática, raciocínio, mais facilidade para identificar o assunto. E a gente tem também a fixação, que é uma etapa em que você resolve questões. E a etapa que particularmente muita gente odeia, mas que eu particularmente acho muito importante, porque se você não pratica, você não consegue depois numa prova colocar aquele conhecimento ali em ação, né? Você não sabe o que fazer com todas as informações que você estudou. Então é importante colocar pelo menos uma etapa de exercícios nos seus estudos, tá? E aí essa etapa que eu recomendo é você fazer pelo menos a fixação. Resolução comentada ajuda muito, né? Mas a fixação, pelo menos, para você começar agora os seus estudos é fundamental. Só que, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que resolver toneladas de questões. Tem gente que pensa, meu Deus, minha vida vai se resumir a pegar questões e ficar resolvendo, vai acabar com as minhas mãos. E não precisa ser assim, tá? Você não precisa de toneladas de questões. Vários alunos meus estão aqui e podem confirmar, né, que você não precisa fazer 300 questões depois que você estuda. Se você tiver questões certas, direcionadas para a prova que você vai fazer, questões que sejam adaptadas para o vestibulinho que você vai fazer, questões que sejam do nível de conhecimento que você precisa, você responder aí de 5 a 10 questões depois que você estuda, isso já é o suficiente. Até porque você antes do estudo já fez sondagem, depois que você fez ali o seu resumo, anotações, etc., você fez o que mais? Você fez ali a resolução comentada. Então você colocar de 5 a 10 questões depois de fixação já é o suficiente. Então você não precisa passar 3 horas resolvendo questões ou 1 hora inteira resolvendo questões. Tem alunos meus? A Ana tá confirmando aqui, ó. Sim, gente, sem surtos. Exatamente. A Tá também, o Rafa também. Pois é, não precisa se matar. A Lívia também, né, tá por aqui. Você pode resolver essas questões, às vezes, em meia horinha. Eu tenho alunos que resolvem até mais rápido que isso, porque eles já estão um pouco mais aprofundados em alguns assuntos, então conseguem resolver uma lista de questões em 15 minutos. Então, assim, você não precisa achar que você vai ter que surtar, resolver 500 mil questões, porque não precisa, inclusive isso te desgasta e faz com que você não consiga aprender. Então, foca em resolver questões que sejam corretas para a prova que você quer fazer. Questões que sejam focadas no que você precisa aprender e aplicar daquele conhecimento. E não questões que vão ser aleatórias, não questões que vão exigir mais do que você precisa naquele momento. Muita gente pensa, Lilian, se eu pegar uma questão super difícil, vai me ajudar? Não vai só te frustrar. Se for uma questão super difícil, que não tem nada a ver com o seu vestibulinho, que nunca estaria cobrando a questão daquele tipo, você não vai conseguir resolver aquela questão e não vai conseguir ter, como eu posso dizer, motivação para prosseguir nos seus estudos, sabe? Então é importante que você entenda que não é resolver uma tonelada de questões. Também não é basear os seus estudos só em resolver questões, tá? Tem muita gente que pensa, então eu não preciso mais fazer resumo, não preciso de mais nada, é só fazer questões, zerei a vida. E também não é assim.
As questões fazem parte da estrutura do estudo ativo estruturado, mas elas não são o todo, elas são uma partezinha. E também uma outra coisa, né, como o Cauãzinho falou hoje, Cauãzinho busca questões aleatórias no Google, também não façam isso, gente. Peguem questões que sejam direcionadas para o vestibulinho, ou então que sejam adaptadas. Não tem problema fazer uma questão, por exemplo, que é de uma outra prova, desde que aquela prova tenha um perfil ali semelhante, desde que aquela prova te exija do mesmo jeito que o vestibulinho vai exigir, tá? Então sempre questões adaptadas. Por isso que eu lembrei aqui do Cauãzinho, né? Que ele pega questão aleatória, ele certamente está praticando com questões que não são eficientes para a prova que ele quer fazer. Você precisa praticar com questões que sejam voltadas para a prova que você quer fazer, tá bom? Então, é importante isso, você entender que não são questões aleatórias, é importante você entender. Não é resolver questão aleatória, não é resolver questões durante 60 horas, não é ficar só resolvendo questões também, tá? As questões são uma etapa dentro do seu estudo. É como se o seu estudo fosse um ciclo, eu não tenho nada que eu possa representar um ciclo aqui. Mas olha só, imagina que seu estudo, então, é um ciclo, uma coisa que é circular, inclusive. Então, você vai ter que fazer a sondagem daquele conteúdo, a aula com anotações, o resumo, depois você vai fazer a resolução comentada, depois fixação, depois você vai revisar aquele conteúdo. Quando for ver um outro tópico, você vai ter esse ciclo de novo, tá? Então, você não vai para uma matéria estudar só uma coisa, fazer só um resumo, fazer só questões, para outra matéria fazer só a sondagem. Para todas as matérias tem que seguir essa estruturazinha, que é importante para você aprender. E a aplicação, então, das questões é uma etapa que é importante dentro dessa estrutura de estudos, tá? Não pode ser uma coisa isolada. Por isso que muita gente resolve muitas questões e não consegue aprender nada, né? E pode ser que você pense assim... William, por que resolver questões é tão importante? Por que resolver questões é me ajudar tanto, né? O que acontece é que muita gente não resolve questões achando que é uma parte boba do estudo. Só que... imagina que você leu várias receitas de bolo, tá? Você leu receita de bolo de chocolate, bolo de abacaxi, bolo de aipim, bolo de um monte de coisa aí. Só que você nunca começou a fazer um bolo, você nunca nem tentou fazer um bolo, nunca nem separou os ingredientes. E aí chega num dia e te falam, ei, faça um bolo. Você vai conseguir fazer um bolo perfeito se você nunca fez um bolo antes? Provavelmente não, né? Certamente vai ter algum deslize aí. Então a questão é essa mesma coisa, tá? Se você tem um estudo lindo, você faz resumos maravilhosos, muito bem feitos, você faz anotações incríveis, você vê resolução comentada, mas não pratica, o que acontece é que no dia da prova, aqueles conhecimentos estarão na sua cabeça, você vai saber aquilo, mas pode ser que você não saiba como traduzir aquilo pro que a questão tá te pedindo. E aí quando você pratica ao longo do seu estudo, bati meu relógio com tudo, desculpa, bebê. Aquelas, né? Enfim, quando você chega na prova, se você não praticou, você vai pensar... Jesus amado, Deus do céu, Atena, deuses, anjos, o que você acredita? O que eu fiz com a minha vida? Você vai saber que você sabe aquele assunto, você não vai dar branco, você vai lembrar o assunto, mas você não vai saber como aplicar. Você vai ficar travado numa questão, às vezes em várias questões, na verdade, durante horas. Vai ver o tempo de prova passando. Passou uma hora, passaram duas, passaram três, passaram quatro, e você não consegue resolver nenhuma questão. Por quê? Porque você nunca praticou antes. É como fazer o bolo. Você nunca fez um bolo antes. Então, quando você vê na sua frente ovo, farinha de trigo, açúcar, leite... margarina, fermento, essência de baunilha e chocolate em pó, você pensa, o que eu faço primeiro? Primeiro eu bato o açúcar, primeiro eu coloco o ovo, primeiro eu coloco a farinha de trigo, primeiro eu coloco o fermento. Você não sabe o que fazer, né? A mesma coisa com as questões. Então você precisa saber como fazer isso, para na hora da prova você conseguir. E não só isso, mas quando você resolve questões também ao longo do seu estudo, o que vai acontecer é que você vai ter muito mais facilidade com os enunciados, para interpretar os enunciados. E, além disso também, você vai aprendendo com os erros, né? Você vai errar questões. Você vai errar questões 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes ao longo do seu estudo. E tá tudo bem você errar questões. O problema é se você não fizer questões. Aí, como você não fez, você nunca vai errar. E aí, como você nunca vai errar, quando chegar na prova, você erra. E isso é muito ruim. Porque quando você erra durante o processo de aprendizagem, tranquilo e favorável, como diz aquela música de 10 mil anos atrás, né? Mas, quando você erra na prova, você não tem como corrigir aquilo. A prova é a prova, acabou. Errou, se deu mal, perdeu aquele ponto. No meio do seu estudo, não, né? No meio do seu estudo, você estudou aquele conteúdo. Ok, errei 2 questões, posso voltar, posso corrigir o que eu fiz de errado, posso entender. Eu errei, foi interpretação, foi cálculo, dependendo do que foi, você pode ver o que fazer para melhorar. Então tem várias possibilidades quando você erra ao longo dos seus estudos, né? Quando você faz aquela questão e erra aquela questão. Agora, se você nunca pratica, você vai errar no dia da prova. E vai dar muito ruim, porque você não consegue passar naquela prova se você errar, por exemplo, 45 de 50 questões. Tá bom? Tive um aluno, inclusive, foi um aluno há muito tempo, foi em 2016, uma das primeiras turmas que a gente teve da ETEC Power,
O Matheus Zago, ele foi aprovado na ETEC de Franca, se eu não me engano, para o ensino médio, e aí ele tinha, né, esse hábito de sempre que ele estudava, era sagrado, ele não pulava nenhuma etapa do método, sabe? Quem é meu aluno sabe que tem todas as etapas, mas tem gente que às vezes fala assim, ai, só hoje vou pular uma etapa do método. Aí depois fica... Eu vou ter que recomeçar o meu estudo. Porque pulou etapas. O Matheus não pulava nenhuma etapa, ele seguia sagrado lá, tudo que ele tinha que estudar. E o Matheus conseguiu ser aprovado, não lembro a classificação dele, mas era uma ETEC que era bastante concorrida na época, inclusive, ETEC de Franca. Eu acho que é a única ETEC que tem lá. E ele conseguiu ser aprovado no curso que ele queria, na modalidade que ele queria, no horário que ele queria, tudo isso por quê? Porque dentro do estudo ativo dele, não tinha só etapas como resumo, anotações e tal, mas tinha também a fixação e também a resolução comentada. Quem é meu aluno sabe que tem os dois, na verdade tem 3, que tem a sondagem também, né? Então o Matheus, ele tinha esse conhecimento, tinha questões, inclusive, que na prova ele viu, e ele já tinha pensado, mas eu já vi essa questão antes aqui. Eu já, não é igual, sabe, né? Porque nenhuma questão vai se repetir. Mas, por exemplo, quem é meu aluno, às vezes acontece isso, de chegar na prova e ter uma questão que você já viu antes, porque quando você pratica, você aprende os tipos de questões que a prova pode cobrar para você. Então, muitas vezes, tem questões de biologia que a prova só vai mudar um nomezinho. Questões de matemática, a prova vai mudar só um número. Só um valorzinho que vai ser aplicado na mesma fórmula. Tem fórmula que cai todo semestre na mesma prova. É sagrado, praticamente. E quando você pratica, você está mais treinado para isso. Então, você já sabe qual raciocínio para chegar naquela resposta. Como fazer aquele cálculo. Qual é aquele conceito. Tudo isso te ajuda a ganhar tempo. Tudo isso ajuda você a conseguir ter uma quantidade maior de acertos, enfim. E pode ser que você pense, né, aquela coisa de sempre... Lívia, mas eu não tenho tempo para resolver questões. E como eu falei, você não precisa resolver 1.437.592 questões. Você pode resolver um número pequeno de questões ali, desde que elas sejam direcionadas para você, tá? E aí, quando você resolve questões, acontece a mesma mágica da revisão. Você aprende aquele conteúdo e não precisa ficar voltando a estaca zero o tempo todo. Tem muita gente que não pratica, aí nunca sabe o conteúdo, aí quando vai tentar aplicar aquele conteúdo, não lembra aquele conteúdo, tem que voltar do zero e recomeçar o estudo todinho, né? Dá muito trabalho. Então, quando você resolve questões e tem as questões de fixação também, isso não acontece com você, tá bom? Então você não vai ter que ficar refazendo todo o seu estudo ativo, né? Você não vai ter que ficar voltando desde o zero daquela matéria, tá bom? Outra coisa. Lívia, mas eu conheço um amigo. Sempre tem aquele amigo da prima, da tia. Que ele passou no vestibulinho só vendo prova antiga. Primeiro, essa pessoa mentiu pra você. Segundo, essa pessoa certamente tinha uma base muito boa que fazia com que ela tivesse mais conhecimentos ali. Não resuma o seu estudo só a provas anteriores. E também não resuma as questões que você vai ter que resolver só a provas anteriores. Ou seja, não pega só a questão que já caiu na prova, porque ela não vai cair de novo. Pega questões que sejam do mesmo nível da sua prova, do mesmo grau de abordagem e exigência da sua prova, tá? Pra você não ter o risco de chegar na prova sem preparo nenhum. Pensando, eu tô feito, resolvi todas as provas antigas. Tem muita gente que resolve todas as provas antigas, chega na prova e acerta 10 questões só. Por quê? Porque a pessoa não estudou aquele assunto de verdade. A pessoa não praticou de verdade aquele assunto. Ela ficou lá chutando questões numa prova, tá? Então, entenda que resolver questões é diferente de usar a prova antiga para fazer um mapeamento. E é diferente também de fazer simulado. Tem gente que só resolve questões quando faz simulado. E não, gente, não é só para resolver questões quando faz simulado, tá? Resolver questões é no seu dia a dia, é tarefa diária do seu estudo. Simulado é esporadicamente, depois de X, Y, Z etapas do seu estudo, você vai lá e faz simulados, tá bom? Então não confundam as coisas. Tem gente que confunde simulado com questões e não são a mesma coisa. Certo? Uma faz parte do estudo ativo estruturado, a outra é uma forma de você mensurar teu aprendizado a médio prazo, beleza? Então, olha, não cometa o erro de pegar questões que não são relacionadas com o assunto que você estudou, de ficar querendo substituir o estudo ativo estruturado só por resolver questões, que achar que resolver questões é o mesmo que resolução comentada, são coisas diferentes, tá? Ou então querer fazer questão só quando faz simulado. São coisas diferentes se você precisa de etapas diferentes no seu estudo, certo? Então, tudo isso sobre questões você precisa ter em mente durante os seus estudos. Nada de resolver questões só para fazer simulado, nada de questão aleatória, louca, nem de pegar 30 mil questões. Tem gente que pergunta, Lilian, posso comprar um caderno de questões com 700 questões pro vestibulinho? E eu te pergunto, minha filha do céu, para quê? Para que 700 mil questões do vestibulinho? Você não precisa disso.
Você não precisa de 600 mil questões de cada matéria para você praticar. Você não precisa de 800 páginas de questões, não precisa. Veja as questões aos poucos, faça isso aos poucos no seu estudo, tá? Se não precisa fazer toneladas de questões num dia só, como eu já falei para vocês, isso não dá resultado, gente. O que dá resultado no nosso estudo é a qualidade dele e não a quantidade de horas que você passa resolvendo questões. Para com essa bobagem de ficar cronometrando quantas horas você leva resolvendo questões de história. A gente só cronometra tempo no estudo para fazer simulado, para saber se está dentro do tempo de prova ou não, só para isso. E não para você ficar fazendo questões, tá? Resolva as questões no teu tempo também. Muita gente fica nessa de Eu demoro muito com uma única questão. Tenta entender o porquê você demora tanto, mas também entenda que cada pessoa tem a sua velocidade de aprendizagem. Então, eu tenho alunos que respondem questões de biologia muito rápido, mas quando a questão é de português, a pessoa demora um pouco mais e tá tudo bem. Então, veja em quais matérias você tem uma velocidade mais rápida, mais alta, né? E quais matérias sua velocidade é mais lentinha, mais baixinha, tá? Pra você conseguir saber que é normal que em algumas matérias você consiga resolver uma questão mais rápido, em outras você resolve um pouco mais devagar. Faz parte da vida, todo mundo é assim. E o que você precisa fazer então, né? O que você precisa ter em mente? Dentro do seu estudo ativo, você vai ter a parte de resolver questões e também a resolução comentada. E é importante entender que isso não substitui aula, isso não substitui seu estudo passivo, digamos assim, que é você assistir a aula, certo? Também é importante entender uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Durante uma resolução comentada, quem é meu aluno sabe, mas quem não é não sabe. Você precisa anotar durante aquela resolução comentada. Por quê? Porque imagina só que aqui na minha frente tem uma resolução comentada. Eu vou ficar olhando pra ela, assim. Tá lá explicando pra mim, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Tô lá só ouvindo, assim, só vendo, ouvindo, tá, beleza. Minha mente tá lá em Marte, pensando nos ETzinhos. E eu aqui vendo a resolução comentada. Eu vou conseguir aprender isso de verdade só vendo e ouvindo? Certamente não. Vou conseguir pegar o raciocínio só vendo e ouvindo? Certamente não. Então, qual a lógica da resolução comentada? Viu ali o enunciado? Pausa o vídeo, tenta resolver junto, vai anotando ali, tá? Enquanto vai sendo resolvida, né? Pausa um pouquinho. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai voltar aquele vídeo e ver a resolução real, tá bom? Enquanto tem o vídeo lá passando, você pausa o vídeo e vai resolvendo. Tenta! Você tem um cérebro pra isso, pelo menos tenta. Beleza, terminou de resolver? Clica no vídeo de resolução comentada. Aí agora vai acompanhando a resolução. Vai anotando, fiz isso certo? Fiz isso errado? Corrijo aqui. Marca o processo de resolução daquela questão, tá? Por que é importante que você marque o processo de resolução daquela questão? Porque quando você marca o processo de resolução dela, você consegue criar no seu cérebro aquela conexão que foi necessária para resolver aquele cálculo, para chegar naquele resultado, para chegar naquela resposta ali. Então, quando você faz isso, naturalmente, quando você deparar com uma outra questão que te exija conhecimentos semelhantes, você vai conseguir saber qual caminho para chegar na resposta. Agora, se você só viu e ouviu a resolução comentada, viu 35 no dia, porque né, só ver e ouvir é muito fácil. São o quê? 5 minutinhos cada uma? Então é muito fácil ver um monte, mas não anotou nada, tá lá só vendo, nem tentou resolver. É óbvio que você não vai conseguir aprender aquilo naquela resolução comentada, tá bom? Então tem resolução comentada no seu estudo? Sim, mas use do jeito certo. E não ficar lá só vendo a resposta ou só copiando a resposta, sem nem tentar fazer, certo? Resolução comentada é importante. Você seguir o raciocínio daquela questão, e também é importante que ela seja feita, de preferência, antes de você resolver questões de fixação. A resolução comentada é praticamente um complemento da aula, digamos assim. Tanto que na ETEC Power ela aparece mesmo como um complemento da aula, né? Quem é meu aluno sabe que fica embaixo da aula. Então, faça a resolução comentada também dentro do seu estudo. Belezinha? E é o seguinte, gente, tarefinha prática para vocês fazerem no máximo amanhã. Sempre é importante ter um prazo curto, senão vocês enrolam e não fazem nunca. Então, pega uma resolução comentada de algum tópico, de algum assunto que você já estudou, tá? E acompanha a resolução do jeitinho que eu te ensinei aqui. Ou seja, primeiro você vai olhar o enunciado, tá sendo explicado lá, pausa o vídeo. Pronto, pausou. Aí tenta resolver aquela questão. Pronto, conseguiu resolver? Não conseguiu? Enfim, clica no vídeo de novo. Vê a resposta, mas não só fica olhando lá, tipo, comendo pipoca. Não. Pega o seu caderno, pega a sua caneta e você anota a resposta. Não só o gabarito, tá? Anota o processo de resolver aquela questão. Pra você conseguir efetivamente aprender aquilo que foi ensinado pra você dentro daquela resolução comentada. Ou seja, resumo da ópera aqui. Fixação é importante, resolução comentada também, sondagem também. O que eu te
recomendo, se você não tem como usar os 3 no momento, começa com fixação pelo menos dentro do seu estudo ativo, mas o restante você precisa ir aplicando no seu estudo, tá? De verdade, o ideal, o melhor a fazer é desde o começo do seu estudo você ter sondagem, resolução comentada e fixação. Mas, se você não tem como fazer isso, se você não tem tempo para isso, começa na primeira semaninha de estudos, então, fixação, desculpa. Então, anotação, resumo, fixação. Depois, já começou a pegar o ritmo do estudo, coloca as outras etapas também, para você conseguir dar conta de tudo e conseguir ter um aprendizado mais eficiente ainda, tá? E com isso chegamos ao